Sim. O Japão é o que mais próximo chegou de fazer isso. Ele detém metade da dívida americana. Ele resolveu o problema lá? Não. Perfeito. Ó, o Marlão mandou R$28, muito obrigado. Professor Faca, o Trump com esse tarifaço, se ele conseguir fazer a rolagem da dívida que vence esse ano e as taxas melhorarem, será que ele consegue... Você ainda acredita no crash? Quer dizer, será que ele não conseguiria... Tem salvação, digamos? Eu acho que é pior para o crash se ele conseguir fazer a rolagem. Você posterga o problema. Não é só isso, você vai entupir o mercado com... Fragiliza Eu vou usar o termo que eu usava em banco, DV01. DV1 é risco. Sim. Você entope as carteiras de risco com mais risco numa situação onde a economia está indo mal. Uhum. Está com contração de crédito. E nessa hora você vai aumentar o problema. Porque uma coisa é a taxa abrir com o mercado estocado com o estoque atual de dívida que o mercado tem. Agora, se o mercado entrar nessa de não, eu vou comprar a dívida agora porque o Fed vai salvar ou porque vai manter o juro baixo. Essa é a ideia, o Fed vai manter o juro baixo, então eu posso comprar essa dívida. Aí vai lá o Tesouro americano e rola os 9 trilhões e entope todo mundo com mais dívida. E aí não resolve o problema, né, de déficit, nada, não sei o quê, e a economia entra mesmo numa espiral deflacionária, todo mundo comprou mal, aumentou o long na taxa mais baixa, aí é o que potencializa o risco da taxa abrir para 8, 9, 10, porque o sujeito se posicionou de novo mal. Por que ela abriu muito rápido, de 1 para 5? Tava todo mundo comprado em renda fixa a 1%. Compraram lá na pandemia, né? Quando viram, começou a ter o CPI subindo ali, pessoal, a inflação subindo, todo mundo falou, pô, eu comprei mal isso aqui. Ainda estão, né? Porque os bancos estão entupidos. Mas quando o cara tava ali naquele 1, 2%, todo mundo percebeu que comprei mal, foi uma corre-corre para sair daquilo, a taxa foi para 5%. Então, se acontecesse de novo o mercado comprando, fazendo o preço médio. Perfeito. E aí, nessa hora, se o Tesouro se livrar do problema, que eu acho que é o que eles querem, jogou o problema, não é que ele se livra, ele rola para quem tá com o problema uma vez que ele rolou? Mercado. E aí, na mão do mercado, isso pode, mal posicionado, você pode ver essa taxa aí para 8, 9, 10, e aí entra de novo, e aí entra aquele cenário dos pacotões de ajuda para recomprar. Então, eu acho até que é o que é pior para o risco. Se ele conseguir rolar essa dívida com taxa de 3, 4, mais baixa, estica mais o elástico. Vai aumentar, vai ser pior o chicote depois. Estica mais o elástico. Entendeu? Mas eu acho que ele vai conseguir. Eu acho. E é isso que vai me fazer acreditar que a taxa vai para 10. Porque se a taxa vai para 10, 7 hoje, ele vai rolar menos no longo, o mercado vai ficar com menos exposição, a taxa longa. Até porque... Agora, se fecha, ele rola. Aí a facilidade para abrir vai ser assim, ó. Até porque ele vai ter uns 60 dias. Esse é comentário aí, de trader, tá? Não é de economista. Sim. Ele vai ter uma janela em que ele vai poder emitir muita dívida sem problema, porque eles vão suspender o teto para poder fazer a votação e eleição do novo teto da dívida lá. E isso vai casar ali com o comecinho de setembro. O Trump até falou ontem no discurso dele, ele meteu o teto da dívida para... Agora, exatamente. Agora, vocês querem indicador disso? Vamos observar. Agora, eu falei o que... Agora, toda vez vão me perguntar, mas como é que eu faço para saber se é isso? É simples. De novo, coloquem nas suas telas 3 ou 4 preços que eu vou falar aqui. Fed Funds e o software de 3 meses, que é a taxa de juros de 3 meses. Mais curto. Coloque o yield de 2 anos, o yield de 10 e o de 30. Nesse cenário, o Fed baixa juro, as taxas fecham, só que, de novo, elas vão fechar menos do que a taxa do front-end, a taxa do Fed. O curtinho vai baixar, mas o resto vai subir. Você vai perceber uma inclinação maior da curva nesse cenário. Perfeito. Porque na hora de fechar a taxa, eles vão tentar colocar 30 anos, 10 anos. E se o mercado estiver aceitando fácil, a taxa vai fechar bastante. Nessa hora, eu vou perceber uma inclinação, aumentando a inclinação da curva. Aí é o sinal de que... É uma desinversão acelerada. Exato. Aí, e se não me engano, esses dias teve inversão de novo, né? Da de 3 meses ficando maior do que a de 2 anos, se não me engano. Mas não chegou como setembro. Não, como sempre terminou. E a inversão que conta para isso de não é 3 para 10, é 2 para 10 e 3 meses para 10 ou 2 para 10. Então, com a queda, que o mercado vai permitir ao Fed cair o juros de 50 a 75 bases, que é o que está precificado na curva. E ele vai fazer isso, porque o Fed sempre acompanha o mercado. O Fed ele pode demorar, mas ele acaba fazendo o que o mercado quer. Pode vir aquele otimismo da pessoa física, né?
Que o Exatamente. assessor vai falar, ó, agora a taxa Agora vai pode cair. comprar o 10 e o 30. Então eles estão comprando agora. O mercado já está comprando agora o 10 e 30 anos. Por isso que fechou. Na hora que vier o estoque, vier a colocação de dívida, e ele baixa o juro e tenta colocar, nessa hora estipa, porque o mercado está pilhando em cima do 10 e 30 agora, Sim. né? Por isso que ele está fechando. E aí, se estipar, esse é o sinal de que esse cenário que eu estou desenhando começa a aumentar o risco dele acontecer. E nessa hora, eu vou no meu trade, eu vou tomar o steepness de curva. Vou comprar 2 anos e tomar o 10 e o 30 para esperar essa. Explica melhor, você vai Que vai foi o ficar... que eu fiz você- em setembro, outubro. Você vai emprestar dinheiro no curto e vai ficar vendido no longo. Exatamente. Eu já tô assim, Tá, né? tá Só, tudo bem. só meus TBI, tudo 1 ano, 1 ano e meio no máximo. De 6 meses a 1 ano, 1 ano e Ó. meio no máximo. Boa pergunta do Eusébio aqui. Eusébio, o que seria mais provável numa crise? Uma hiperinflação ou uma recessão com queda nos preços? O dólar vai inflacionar ou vai faltar dólar? É o que a gente tem explicado. É né? explicado. Neste cenário, com o mundo endividado ao extremo, hiperinflação não acontece. Ah. E você tem tanta gente devendo, É. no cenário de crise, todo mundo precisa de dinheiro. E os As pessoas ativos não sabem o acabam que é o sendo... lastro. O lastro do dólar hoje é a dívida. É a dívida. Na hora que você começa a ter dívida sendo cancelada, calote, negociada lá embaixo, você diminui a base monetária muito rápido. Você diminui o M2 e M3. E não adianta o Banco Central sair dando linha aí para banco, eles não vão pegar, né? Exatamente. Ou Você não vão pegar, ou eles vão pegar e não vão emprestar. pensa o seguinte, você tem dívidas financiando ações, financiando imóveis, e você tem dívidas derivativas, que são dívidas sintéticas. Perfeito. Somado dá 1 quadrilhão. Nessa hora, essas dívidas, quando você tem uma escassez de dinheiro, todo mundo que tem essa dívida precisa, se não consegue refinanciar, precisa liquidar. Sim. Gera uma demanda por dinheiro. O juro sobe. Então, nesse cenário, com o juro subindo, demanda por dinheiro, você só tem 20 trilhões de M2 para sustentar todas as dívidas. Sim. E todo esse M2 fica demandado. Eu quero M2, eu quero caixa, eu quero caixa. Então todo mundo paga para cima. E aí, esse pagar para cima vai fazer subir o caixa do sistema. E aí, liquidação de garantia, né? Stop, trade follow zerando tudo, né? E o Então, Fed pode até pôr 2, 3, 4, mas a demanda por dinheiro sendo alta, 10, 20 trilhões, ele vai no mínimo acolchoar isso aí. Sim. E aí tem deflação. Você pode ter um início de, igual a gente viveu agora, início de inflação e tal, Que mas é mudança de preço relativo que nós estamos falando. total, e que tá longe de ser hiperinflação. Acho que tecnicamente nem a Argentina estava em Se hiperinflação fosse agora. hiperinflação, você não estaria falando de juro caindo, gente. Exato. Pelo amor de Deus. Não tem nem aí. É dominância fiscal na veia total. E aí eu ia subir também. Porque esse dinheiro todo que foi impresso, juro negativo, impressão monetária e tal, esse dinheiro já gastamos mal, entendeu? Esse dinheiro já foi para salário de funcionário público. Ele virou crédito, É. ele foi reemprestado várias vezes, porque ele gira pelo sistema bancário, você Perfeito. empresta, ele volta como depósito, Ele não empresta de existe novo. mais. Ele foi reemprestado e hoje ele está... Comprou muito ativo. Exatamente. E ele tá, esse dinheiro, ele não existe em termos de base, a base é bem mais baixa. Como ele foi reemprestado, foi criado crédito e inflou ativos. Qualquer necessidade de converter ativos em dinheiro, você desinfla o ativo de maneira a puxar aquele dinheiro de volta. Para você chamar aquele dinheiro, você tem que procurar vender um ativo, chamar o caixa de volta. Como não tem 300 trilhões em M2, você tem 20 só, você faz a taxa abrir e os ativos caírem até que o dinheiro encontre, até que esses 20 trilhões equivala ao que você tem, os valores de mercado dos créditos equivale ao que você tem de dinheiro. Se todo mundo, não é que todo mundo vai precisar de dinheiro, mas se 20% de quem detém ativos precisar de dinheiro, já é 60 trilhões. E você 60 cria para sempre 20. o tal do FOMO, né? O Fear of Missing Out tá aqui ao contrário, digamos assim. Você vê o movimento crescendo, psicologicamente você fala, vai vender. E aí começa aquele sentimento lá. Exatamente. E a inflação funciona dessa maneira também, né? A desvalorização da moeda. O cara vê que não, aí você conta pro outro, e esse efeito psicológico ele vai tomando corpo então, e realmente estoura. Toda a inflação do mundo, a inflação reinou. Eu tenho aquele gráfico que eu gosto de mostrar, que é o valor do dólar. Sim. A última período, a gente teve 2 períodos deflacionários em dólar desde que foi criado o Fed. Desde que foi criado o Fed, o dólar desvalorizou de 100 para 1, digamos assim. Ele perdeu 99% do valor desde a criação do Fed. Se não me engano, o último que eu vi, acho que era isso, 97. 97, 98. Você E tem um gráfico, se você colocar o gráfico invertido. Eu vou mandar Você teve 2 períodos onde o dólar ganhou valor em relação a preços, em relação a bens e serviços. Um que foi durante o final da Primeira Guerra Mundial, que teve um período deflacionário, e o segundo período foi o da Grande Depressão.
Desde então, até 1933, 34. Depois entrou... Bretton Woods. Depois entrou a desvalorização do dólar em relação ao ouro e o déficit público do Roosevelt. O dólar começou a desvalorizar e desvaloriza até hoje. Então, isso é criação de moeda. Depois de 71, quando acabou a conversibilidade, exatamente. então aí foi mais ainda. Aí não tinha mais limite. Então, você criou inflação no mundo por 80 anos, 90 anos. A ponto de você ter uma inflação socialmente aceita. 2%, quem disse que a meta é 2, 3? Não devia ter nenhuma inflação. É verdade. Por que a meta dele é desvalorizar seu dinheiro. A meta dele é ficar roubando seu dinheiro. É desvalorizar seu dinheiro. Matheus, você coloca na tela? Então, você tem uma entidade que fala que está lá defendendo o valor da moeda, que na meta dela é desvalorizar a moeda. Segundo slide. Depois da capa. Que não devia ser, mas na verdade o sistema funciona assim. E eles precisam sempre criar mais moeda para deixar o sistema sustentável. Imagina, você tem que pagar juros, né? Então eles precisam criar moeda suficiente para pagar os juros. Porque como o sistema é um sistema de crédito, e crédito não é dinheiro de graça, crédito é um dinheiro que precisa de juros para sustentar o valor dele. É confiança. Se eu estivesse te dando dinheiro, nós estaríamos num ambiente hiperinflacionário. Mas ninguém dá dinheiro, o cara te empresta. Sim. Quando ele te empresta, você gasta agora e amanhã você tem que arrumar o dinheiro para pagar. Então você faz a inflação de hoje e a deflação de amanhã. Porque na hora que você tem que pagar, você tem que pagar mais do que você pegou e vai, no mínimo juros, você vai ter que tirar da tua renda. Né? E quando é consumidor, então tira o principal também, porque crédito ao consumo tira da tua renda juros e principal, que é pior ainda. Então, o mundo está hoje sentado em cima de uma bomba deflacionária. E fica todo mundo preocupado com hiperinflação. No limite, para você ter hiperinflação, você precisa acabar com o duration do mercado. Tira todo o crédito e transforma tudo em dinheiro de graça. Aí sim. Solta 500 trilhões de dólares de helicóptero. Aí você criou a hiperinflação. Você trocou todos os créditos, monetizou tudo. Aí o Federal Reserve falou, eu vou monetizar todas as dívidas no preço atual por dinheiro. Aí você entra no ambiente Argentina. Mas a pergunta... Mas não é isso que ele vai fazer. Ele não está lá para isso. A pergunta do teórico da teoria monetária moderna. O que impede do Fed fazer isso? Imprimir tanto... Eu vou falar para você o que impede. Eu não preciso te responder. Olha o Japão. Sim. O Japão é o que mais próximo chegou de fazer isso. Ele detém metade da dívida americana. Ele resolveu o problema lá? Não. Está tendo um repique inflacionário. Da dívida americana? Não, da dívida japonesa, perdão. Dívida japonesa. Está tendo um repique inflacionário no Japão. Aí o mercado, com medo disso, abre a taxa. Então o mercado fica com medo de inflação, só que quando ele abre a taxa, ele provoca um crash deflacionário. Porque a dívida é tão grande. O japonês está acostumado a emprestar dinheiro a 1%, gente. Há 30 anos os créditos são criados lá com a taxa de 1%. O que acontece com o sistema lá quando a taxa abrir para 2%, 3%? Quebra todo mundo. Porque o cara produz, tá alavancado então, a deflação que vezes, ele tentou evitar por todos esses anos. O cara tá alavancado 4, 5 vezes e é 1% ao ano, são 30 anos, né? Então uma mudança de 0,5% é sobre um carrego de 30 anos. Exatamente, é uma bomba de 50% de prejuízo na cabeça do cara. Até porque a poupança no Japão é altíssima, né? Então pro japonês também não gasta. A poupança dele tá em título do tesouro a 1%. Exato. Imagina o que vai desaparecer de poupança lá se o juro de 30 anos abrir para 2, para 3, para 4. E você vê, o Japão vendeu um caminhão de título público americano que ele tinha e provavelmente jogou para casa, porque os títulos começou a pagar um pouco mais e tudo mais. Então, esse movimento tá interessante. O Yen é o carry trade invertido. O Yen tá voltando lá. Está apreciando. Eles estão devolvendo os treasuries e estão... levando para cá, repatriando. Exato, porque eles tinham pego o Yen emprestado e estão devolvendo o Yen. Mas esse movimento dá prejuízo, né? Até porque não é todo mundo que faz com treasury, né? O cara faz com um título high yield, o cara faz com um COI de bolsa americana e tal, e tudo isso vai complicando, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.